Olá, eu sou o Pablo Miyazawa e este é o Mitos do Pop, o novo programa do Adoro Cinema que vai esclarecer os grandes mistérios do mundo do entretenimento, ou no mínimo, descomplicar as coisas pra você. Han shot first, traduzindo, Han atirou primeiro. Yes, I bet you have. Essa é uma expressão que os velhos fãs de Star Wars já escutaram bastante, mas não é apenas uma frase de efeito, é um verdadeiro manifesto que resume as reclamações dos fãs sobre as várias mudanças que o diretor George Lucas fez nos 3 primeiros filmes da série. Tudo começou em 1977, em uma cena do primeiro filme Star Wars, o episódio 4, Uma Nova Esperança. Han Solo é confrontado pelo mercenário Greedo na famosa cantina do porto de Mos Eisley. O motivo? Havia um preço pela cabeça do nosso contrabandista favorito, que quando estava sendo perseguido por uma nave do Império, jogou fora uma carga do gangster intergaláctico Jabba o Hutt, que não ficou nada feliz, obviamente. Look, Jabba, even I get boarded sometimes. You think I had a choice? Então lá está o Greedo, todo verde, louco pra ganhar recompensa, ameaçando Han Solo apontando a arma debaixo da mesa. Eta tuta solo. Una solo. Há muito tempo eu espero por esse momento. Daí o Han Solo chega e responde, eu aposto que sim. E daí, piu. Tudo que se escuta é um tiro de pistola laser, o local fica cheio de fumaça e o mercenário verde cai morto em cima da mesa. A primeira geração de fãs de Star Wars, na qual eu orgulhosamente me incluo, cresceu com a ideia de que o herói Han Solo seria perfeitamente capaz de atirar a sangue frio em um inimigo para se safar de um problema. Para mim sempre foi bem claro, não havia dúvidas. Han Solo atirou primeiro e não me lembro de ninguém naquela época pensando o contrário. Quer dizer, teve uma pessoa que ficou muito incomodada com isso e foi exatamente o cara que criou esse filme e escreveu essa cena do jeitinho que eu descrevi, o próprio George Lucas. Durante muitos anos, George Lucas se sentiu incomodado por algumas questões de seus próprios filmes. Sabe aquele negócio do criador que nunca está satisfeito com a própria criação? Então, em 1997, o diretor resolveu relançar a trilogia nos cinemas para celebrar os 20 anos do lançamento original e apresentar Star Wars a toda uma nova geração de fãs. Só que ele decidiu alterar alguns detalhes, assim, para deixar as coisas mais de acordo com o que ele considerava correto. Sei. Só que essas alterações não foram só estéticas, com aplicações de efeitos especiais, essas coisas. Algumas mudanças foram bastante conceituais e é aí que a polêmica começou. Nessa versão restaurada de episódio 4, a cena da cantina tá bem diferente. Han Solo não atirava primeiro, mas contra-atacava rapidamente o tiro traiçoeiro de Greedo. Mas que tiro foi esse, Han Solo? Que tiro foi esse? É, amigo, apesar de ter uma tecnologia muito mais avançada do que em 1977, de algum jeito o George Lucas não soube bem como criar esse efeito especial para refazer a cena do jeito que ele queria. Ou talvez ele fez o que dava e tudo bem, era o que tinha pra hoje, mas o resultado ficou tão estranho que até quem não viu a versão original do filme percebeu que tinha alguma coisa errada. O Greedo atira uma distância do quê? 1 metro? Mas de algum jeito ele erra o alvo, dando a chance do Han Solo revidar. Antes de você pensar, mas que discussão inútil, eu te digo uma coisa muito séria. Definir se o Han Solo atirou primeiro ou não é uma questão essencial para compreender como pensa esse personagem tão importante e também como rolou a evolução moral dele ao longo dos filmes. Acompanhe meu raciocínio. A ideia de dar o primeiro tiro é uma coisa que combina com uma pessoa egoísta, traiçoeira, anti-heróica. E se for esse o caso, daí então é ainda mais legal, mais interessante, notar como o Han Solo foi se tornando um cara cada vez mais do bem, um filme após o outro. E vamos falar outra verdade aqui, porque hoje eu tô sincero. A gente começou a gostar do Han Solo justamente porque ele não era tão bonzinho como Luke Skywalker. Tô certo ou tô errado? Every word of what you just said was wrong. E esse incidente mostrou que o George Lucas era mesmo capaz de decepcionar os fãs de Star Wars, mas parece que isso não foi o bastante. O diretor não gostou nada da repercussão negativa dessa nova cena de tiro, então ele foi lá e fez mais uma modificação assim que teve uma oportunidade, ou seja, quando chegou a hora de lançar o episódio 4 em DVD, lá pelo ano de 2004. Nessa nova versão, Han Solo e Greedo atiram quase ao mesmo tempo, mas quem olhar com atenção vai notar que dessa vez é o Greedo que dispara primeiro e erra o alvo, já que o Solo consegue desviar a cabeça. É muita agilidade.
Com a cena bizarra desse jeito, fica impossível ter certeza se o nosso herói agiu em legítima defesa ou se já estava planejando mandar um tiro no Greedo de qualquer jeito. É claro que os fãs raiz odiaram mais essa reinvenção. Eu achei uma Hello, darkness, my old friend. Teve até um pessoal que criou um abaixo-assinado no site hanshootsfirst.org exigindo o lançamento de uma versão pura e não adulterada dos filmes Star Wars como forma de preservação histórica. E é claro, não deu em nada, afinal, abaixo-assinado de internet, né? E você acha que o George Lucas sossegou? Vai vendo, o homem não se conformou, que ainda tinha gente reclamando, e para mostrar quem manda de verdade na galáxia, ele mudou essa cena mais uma vez. Agora, na versão definitiva, que saiu em Blu-ray em 2011, aquela parte dos tiros simultâneos foi encurtada, o que deixou tudo com ainda mais duplo sentido. Ou seja, se um dos dois dá o primeiro tiro, já não dá mais pra saber. Depois de tanta polêmica, o nosso George Lucas quis se explicar, né? Então, numa entrevista em 2012, ele garantiu que o Greedo sempre foi quem atirou primeiro e que as pessoas entenderam a cena errado por causa, sei lá, dos enquadramentos ruins de câmera que ele escolheu. E também porque os fãs enxergam o que querem enxergar. Ele falou: tentei arrumar a confusão, mas isso irritou as pessoas porque elas queriam que o Han Solo fosse um assassino a sangue frio, o que ele não é. Não. O que George Lucas esqueceu de dizer é que a primeira versão do roteiro de Star Wars não menciona um tiro do Greedo, somente um tiro dado por Han Solo. Em 2015, o nosso incomodado diretor voltou a falar sobre esse assunto tão complicado. Dessa vez, o George argumentou que se o Han Solo tivesse mesmo atirado primeiro, isso representaria uma violação dos princípios do personagem, porque na cabeça dele o Han Solo seria uma espécie de cowboy de faroeste. Ele explicou assim: quando você é o John Wayne, você não atira nas pessoas, você deixa elas darem o primeiro tiro. E essa é uma realidade mitológica a que eu espero que nossa sociedade preste atenção. O interessante é que toda essa polêmica rolou antes de surgirem dois capítulos essenciais para compreendermos melhor quem é o verdadeiro Han Solo. Sem entrar muito em spoilers, quem aqui viu o episódio 7, O Despertar da Força, sabe que o nosso herói acaba sofrendo as dolorosas consequências de escolhas equivocadas ao longo da vida. E esse é o tipo de coisa que acontece com todo mundo. Se você viu o outro filme, Han Solo, Uma História Star Wars, aquela história de origem do herói, você vai concordar que aquele Han novinho ainda é um cara do bem, puro, sem maldade no coração. Ele faz de tudo para seguir as regras na medida do possível e sem sacanear ninguém. Agora, você imagina o que precisou acontecer ao longo dos anos, até o episódio 4, para ele se tornar o tipo de cara capaz de atirar primeiro. Olha, tá aí um filme que eu queria muito ver, muito mais do que o Han Solo. Bom, e para dar fim a essa polêmica, por que a gente não pergunta a opinião de uma verdadeira testemunha ocular da história? Em 2014, em uma sabatina com fãs pela internet, o próprio Harrison Ford, o Han Solo em pessoa, acabou com essa discussão do jeito mais Han Solo possível. Afinal, quem atirou primeiro? Eu não sei e eu não me importo. Então tá certo, Han Solo, mas a gente aqui se importa. E esse foi o Mitos do Pop. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo do Adoro Cinema. E a gente se vê na semana que vem. Tchau!